Olá, está começando Saúde Todo Dia News, o podcast que não tem contraindicação, sempre com um especialista que com certeza vai ajudar você a esclarecer dúvidas sobre saúde e bem-estar. E hoje eu converso com a psicóloga Mônica Prado Braz. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Vanessa. Oi, ouvintes do podcast. Um prazer conversar novamente com você, né? Aqui no nosso podcast. Adoro vir aqui, vamos conversar. Muito bom, mas hoje nós vamos falar sobre transtorno obsessivo compulsivo, o tal do TOC, gente. Você já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar, Mônica, em TOC. Mas começa explicando pra gente o que é TOC? As pessoas até popularizou, né, esse termo, Vanessa. As pessoas falam, eu tenho toque disso, eu tenho toque daquilo. Na verdade, o que as pessoas estão dizendo? Que elas têm algumas manias, né, que elas não podem ficar sem aquelas manias. Na verdade, o termo, né, a sigla TOC, né, é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas nem tudo a gente pode chamar de TOC, né? Então, popularizou e as pessoas às vezes até falam isso sem muito saber o que está falando, né? Mas, assim, é um transtorno porque causa problemas na nossa vida. É obsessivo porque envolve o pensamento. O pensamento fica obcecado por um tipo de atitude e comportamento. E é compulsivo porque a pessoa não consegue deixar de parar. Assim, uma pessoa que tem compulsão por compra, tem compulsão por bebida. Então, é nesse território aí que essas coisas funcionam, né? Então, o comportamento do transtorno obsessivo compulsivo é um quadro que requer tratamento. Ele precisa ser ajudada, né? Essa pessoa entra em sofrimento, Vanessa, assim, é uma coisa... há um sofrimento intenso, né? Geralmente é uma coisa que vai se estabelecendo ao longo do tempo na vida das pessoas. Então, por exemplo, tem um tipo de toque que a gente chama do toque evolutivo, né? Que faz parte da vida das crianças. Então, algumas crianças são meio ritualizadas, isso é bem comum. Eu tinha, quando era criança, eu lembro que eu tinha umas coisas, assim, umas manias, né? Então, por exemplo, lá no consultório, chega uma criança, ela pisa no quadradinho, não pisa no outro, mas ela criou a mania de fazer isso. Mas aquilo é temporário, é transitório. O toque, o que estrutura o toque, né? O sentimento que estrutura o toque é o sentimento do medo e da insegurança. Então, as crianças geralmente têm medos mais do que os adultos, né? Então, é um toque, a gente chama de toque evolutivo, faz parte do processo de evolução do psiquismo das pessoas. É uma fase ali que as crianças passam por isso. Talvez organizar muito os brinquedos. A gente tem que ter um cuidado com isso, porque também pode ser sintoma de outra coisa, né? Então, a gente tem que estar de olho na faixa etária. Tá. Mas, assim, por exemplo, então existe esse toque, essas maniazinhas que as crianças têm, mas passou ali dos 7 aninhos, 6 aninhos, 7, continua 8 anos, continua com isso 9, aí já pode ser o transtorno obsessivo compulsivo. Nossa. Geralmente tem um coadjuvante na família, né? Tem mais alguém ali que também tem esse comportamento. Olha só. Então, existe mesmo. Você estava falando, assim, de compulsão, por exemplo, por bebida, no caso, né? Sim. Você falou de bebida e qual outro que você citou? Compra. Comportamento compulsivo, né? Comportamento compulsivo. Mas tem outros tipos que às vezes parece até mais simples. Por exemplo, a pessoa tem mania de desligar o gás quando sai de casa. Tem mania de organização. Sim. Isso também são tipos de toque? Sim, então veja, né? A bebida e a compra não é toque, né? Daí é um comportamento compulsivo por outras coisas. Tá. Mas eu queria dar o exemplo da compulsão, né? Tá. Então, o toque, ele se caracteriza pelo maneirismo. Então, uma rotina, um ritual, né? Que a gente chama de os rituais. Por exemplo, daí se divergem. Ritual de organização, de contagem, de simetria. Então, eu encosto no lugar, tenho que encostar no outro, por exemplo, né? A pessoa que tem ritual de contagem, tem gente que fica contando os dedos, né? Fica assim, N vezes contando os dedos, ou fica fazendo movimentos assim com esse dedo, depois faz com o outro, né? Maneirismos, manias, né? E aí conta cantinho, por exemplo, isso é bem comum, as pessoas contarem, por exemplo, sei lá, tô sentada aqui, tô vendo aquele negócio ali, eu começo a contar aquilo no meu plano mental. Tá. Vou contando. O toque mais elaborado de contagem, por exemplo, o ritual de contagem, a pessoa estabelece na cabeça dela que precisa terminar com o número par ou ímpar, por exemplo. Aí, se a contagem não termina, ela vai buscar outra coisa para ela contar. E daí isso vai ficando infinito, ela vai contando mais coisas. E ela se distrai da conversa, traz problemas para a vida da pessoa, por isso que é um transtorno. Pois é, e causa sofrimento isso? Intenso, as pessoas sofrem. Primeiro que as pessoas têm vergonha, né? Se alguém descubra. Então, ela cria assim, ela articula situações para que ninguém descubra que ela faz aquilo, ela tem vergonha de fazer aquilo, né? Então, o ritual de limpeza, o de lavar a mão é bem comum também. Então, as pessoas precisam lavar a mão, por exemplo, né? Já vi situações no consultório da pessoa precisar lavar a mão 16 vezes. E é esse número?
Era esse número. Então, ela lavava uma vez, secava, lavava de novo, mexia aqui sem querer. Aí secava, lavava de novo 16 vezes. Então, era uma pessoa que tinha problema já na mão, né? Cada vez que ia, por exemplo, ao banheiro, tinha que lavar 16 Chega em casa, lavava a mão, faz xixi, vai lavar a mão. Tudo que ela fazia, ela precisava lavar a mão 16 vezes. Então, a vida dela virou lavar a mão. O trabalho, trouxe problema para o trabalho, né? Traz problema para a vida afetiva, vida sexual, traz um monte de problema. Então, é um quadro muito sério que geralmente as pessoas não valorizam muito, sabe? Não dão muito valor, acha que é uma coisinha assim e tal. Ou às vezes a pessoa tem o toque, ela nem sabe que é o toque, porque aquilo virou um hábito de vida dela e ela entende que aquilo é assim mesmo, só que não é. Ela meio que se acostuma com o sofrimento, entende? E quando que ela percebe que é um problema, ou é alguém da família que leva? Em que momento que fala assim, nossa, isso é muito... A família fala, meu Deus, é insuportável. Poucas vezes eles vêm e trazem só, olha, eu tô sofrendo por causa do toque, né? Geralmente eles vêm com outra coisa, eu sofro de depressão, eu não tô me sentindo muito bem, tem umas coisas que me incomodam. Mas daí você começa a investigar. Aí a gente vai olhando mais de perto para aquilo e vai compreendendo que ela tem um quadro de toque, por exemplo, né? Então, é muito sofrido, a pessoa sofre muito com isso, porque ela vai articulando cada vez mais. As manias tendem a ficar mais elaboradas. Então, por exemplo, no próprio tratamento, quando a gente começa, né? A psicoterapia com a pessoa, então é bem comum, ela começa, por exemplo, ela vai e fala, conta da mania dela, eu tenho mania, por exemplo, de contagem, então, por exemplo, eu coloco situações, eu já vi assim, várias vezes no consultório, vai comer, ela tem que cortar aquele negócio de 2 em 2, ela corta 2 pedaços de carne, 2 grãos de feijão, 2 não sei o que lá, tudo em dupla. Meu Deus. Aí ela come aquilo, daí ela faz de novo, então ela demorava um tempão para comer. Meu Deus. Né? Aí outras, então, por exemplo, 2 borrachas, no penal, 2 canetas da mesma cor, né? E aí quando a pessoa leva isso para terapia, ela começa a ficar com medo do pensamento intrusivo. Parece coisa assim esquisita, mas não é. O que é o pensamento intrusivo? É o pensamento que comanda a mania. Então vem o pensamento e diz assim, se você não comer, por exemplo, né? Esse exemplo do par ali, do ritual de contagem. Se você não come de 2 em 2, alguma coisa ruim vai acontecer. Vai morrer seu pai, vai morrer sua mãe, vai... E nesse nível, vai morrer alguém, é uma coisa horrorosa. Não é sempre assim, mas algo vai dar errado, alguma coisa ruim vai acontecer. Cenários de morte são bem comuns, sabe? A pessoa começa a imaginar que alguém vai morrer se ela não fizer aquilo. Então ela faz aquilo para se sentir segura e protegida daquilo que a mente dela determinou que vai acontecer. Então ela vai criando os rituais. Quando a pessoa leva para terapia, nossa, daí não sente mais necessidade de fazer aquilo, mas daqui a pouco ela está criando outro mais elaborado. Então, essas situações, né, Vanessa, aí precisa de medicação. Sim. Aí a pessoa vai precisar tomar medicação. Tem que procurar um psiquiatra, no caso, sim, né? A gente faz indicação da psiquiatra e a psicoterapia vai caminhando junto, né? Mas é no terreno da psicoterapia que essas coisas começam a aparecer. Né? Não que não apareça no consultório lá do psiquiatra, óbvio que vai aparecer. Mas, assim, então tem acontecido muito e as pessoas não se dão conta de que isso é um problema. Né? Então, uma mania todos nós temos algumas, né? Mas se isso está sendo comandado por um pensamento, se tem sofrimento nisso, o quanto que eu sofro com isso, já me trouxe algum comprometimento de alguma área da minha vida, por exemplo, né? Vida afetiva, vida social, geralmente essas pessoas, né? Vanessa, com quadro de toque, elas não gostam muito de sair de casa. Né? Porque em casa as coisas estão ali estabelecidas, ela sabe como é que ela vai fazer as coisas. Então, geralmente são pessoas que não gostam de casa, não gostam de muito abrir a janela, por exemplo. Não estão seguras, né? Não fora daquele ambiente. Exatamente, são pessoas que têm muito medo de tudo. Sim. Então, medo, todos nós temos, né? Eu também, lógico, ninguém quer sair na rua para ser assaltado, coisa assim. Claro. Mas é o medo controlado. As pessoas que sofrem, né, do transtorno obsessivo compulsivo, elas tendem a ter muito mais medo, sabe? O medo meio que toma conta. Lógico, daí durante o tratamento, né? Então é uma situação que a pessoa fica submetida ao pensamento intrusivo, ao comando do pensamento intrusivo. Mônica, e tem causa isso? Sei lá, uma causa pode ser genético? Qual a causa do toque para chegar a uma condição mais séria como essa? Geralmente, né, tem um quadro de depressão como pano de fundo. Mas, assim, os motivos, né, as causas se divergem também, não é genético, não tem um gene, né, disso, mas existe assim uma predisposição. Por exemplo, já vi uma família que a avó colecionava coisas, o sótão da casa era cheio de, sei lá, tipo
latinha de 1974 de um produto lá que ela gostava de ter na casa dela. Tá lá entulhado de coisa. Aí a filha tinha outros rituais, como coisa de limpeza, organização, e a menina tinha uma coisa assim de ritual de contagem, de simetria, né? Então, só que a menina não sabia, por exemplo, da coisa da avó. Ela só achava que era um lugar lá que a avó guardava coisa velha, né? Até o dia que ela conversou com a avó, por que você guarda essas coisas aqui? E a avó, né, chorando, daí chorou, né? Porque ela quis contar pra menina. Então ela contou por que ela guardava aquelas coisas. Porque ela acreditava que se ela não guardasse, coisas ruins poderiam acontecer. Aí ela guardava aquilo, né? Então daí tem outras histórias lá dos acumuladores, né? As pessoas falam, os acumuladores e tal. Nossa, né? A gente vê programas de televisão desses acumuladores, é impressionante. Às vezes é um pedaço de papel. Que a pessoa tem um apego sofre, e eu vejo o cuidado dos psicólogos, um apego emocional respeitando aquilo, né? Porque a gente liga e fala assim, vou jogar fora. A pessoa, mas a pessoa realmente está sofrendo, ela não está fingindo que está sofrendo, né? Não, eu já vi no supermercado, né? A pessoa assim, de frente de uma prateleira, eu passando lá pegando umas coisas, acho que era de iogurte, lá, um negócio de frios lá. Passei, peguei umas coisas, daí me chamou a atenção, eu vi uma pessoa parada assim, na frente daquela prateleira, virando os rótulos, um por um. Aí eu olhei assim, saí, né? Mas a pessoa, então, assim, ela demora para ir no mercado. Você deveria ter dado o cartão para ela. Ele estava ali, com certeza, no sofrimento, entende? Porque ele estava virando os rótulos, organizando aquilo. Eu falei, será? Olhei, assim, era isso mesmo. Então, as pessoas demoram para fazer as coisas, demoram para ir no mercado, aí dá confusão em casa, dá briga. Nossa, fulano é muito lento, fulano é muito não sei o que lá, né? É uma necessidade de fazer aquilo. E a pessoa tem vergonha de contar, né? Não conta, porque acha que ela é um ser do outro planeta, que só acontece com ela aquilo, e não é, né? Então, isso é muito comum, acontece mais do que a gente imagina. E há um sofrimento, então é isso que tem que prestar atenção, né? A gente falou em outra oportunidade aqui mesmo no Saúde Todo Dia sobre o uso excessivo de tela por crianças. Você acha que esse uso excessivo a pessoa pode acabar desenvolvendo algum tipo de toque? Você já viu alguma coisa nesse sentido ou não? Pode caminhar junto, mas não necessariamente do que eu tenho visto, né, estudado com colegas também, não fica necessariamente uma coisa conectada com a outra. Mas, assim, é um estímulo ansiógeno, como a gente estava falando, né? Então, tudo que desperta muita ansiedade, né? Como é o toque, ele é classificado como transtorno de ansiedade no DSM, né? Então, ele está classificado na literatura como transtorno de ansiedade. Então, pode sim um quadro de ansiedade evoluir para o toque? Pode evoluir. Né? Então é uma coisa que requer tratamento, então a família precisa ser inserida no processo, né, de cuidados com aquilo, de entender por que aquela pessoa faz aquilo daquele jeito. Então as manias, elas ficam muito elaboradas, né, a pessoa vai tendo consciência que aquilo é irracional, tal, e ela acaba criando manias mais elaboradas e aumenta o sofrimento, né. Se é um transtorno de ansiedade, vamos falar um pouquinho dessa questão da ansiedade, Mônica. A gente sabe que existem pesquisas que demonstram que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. É verdade? Até quando o que é ansiedade? Existe uma ansiedade saudável? Veja, o que a gente, né, costuma observar é assim, então é natural a gente pensar em coisas que não aconteceram. Isso é da natureza humana também. Então é natural eu pensar, por exemplo, vou programar o meu dia de amanhã, ou vou programar o que eu vou fazer, sei lá, nas férias, vou programar o que eu vou fazer. Isso é uma coisa, meu pensamento me leva para um tempo e um momento que ainda não existe. Ok, vai ser assim, assim. Agora, quando eu fico focada nisso, né, e daí a ansiedade. Então, quando a gente fala ansiedade natural, normal, seria isso. Você pensar nas coisas, você tá lá pensando umas coisas, mas não tá vivendo aquilo, né? Não tá sofrendo também, só tá preocupada. Então, o que caracteriza um quadro de ansiedade? É o pensamento está voltado para um tempo e para um momento que não existe ainda, e geralmente com cenas catastróficas, né? Coisas ruins acontecendo lá. Então, por exemplo, eu tenho uma prova para fazer amanhã. Nossa, eu vou mal, porque isso vai dar tudo errado, que não sei o que lá. E aí tem umas justificativas que eu acho interessantes, sabe? Eu escuto muito isso no consultório. As pessoas falam assim, mas eu prefiro pensar que vai dar tudo errado e já me preparo para a frustração, porque aí se der certo eu fico feliz. Então ela cria um ritual na cabeça dela. Ela quer sofrer de qualquer jeito. Ela tem que acreditar que vai ser ruim, para daí ser bom. Percebe? É uma coisa assim meio irracional. Mas na cabeça da pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, é assim que funciona. Então ela entende que aquilo protege ela, entendeu?
ela fica pensando... Ela já está preparada para o pior, então se der certo... mas ela já fica sofrendo agora, porque ela já está pensando que vai dar errado, entende? É uma coisa bem elaborada, assim, ela fica pensando que aquilo vai dar errado. Mas se ela não se permite pensar que pode dar certo, porque daí ela acha que vai dar errado mesmo. Então, ela pensa que vai dar errado, ela planeja na cabeça dela, fica imaginando aquilo, sofre com aquilo, entendendo que vai dar tudo errado, porque aí se der errado mesmo, eu já... Tá tudo bem, já sofri. Já Mônica, positividade tóxica também é ruim, né? Tipo, tudo é bom o tempo inteiro e tal. Mas se usar a mente pensando que vai dar certo, sim, a possibilidade de dar certo aumenta. Nosso pensamento, a gente pode mudar o nosso pensamento. Exige um treino, exige um entendimento, né, das coisas. Mas eu costumo dizer para as pessoas, é como quando você vai, né, até isso a gente tem que explicar para algumas pessoas, não precisa sintonizar um rádio, por exemplo. É bom ser bem didático. O que é rádio? Eu só ouço podcast. Mas tá. Então, mas assim, de acordo, quando você quer pensar alguma coisa, você está pensando alguma coisa e percebe que aquilo não está te fazendo bem, você pode desfocar. Você desfoca a mente, vai pensar em outra coisa. Você vai olhar pela janela, vai lembrar de uma coisa legal que aconteceu. Então, você não ficar submetido ao pensamento. Não é o pensamento de comandar, é você comandar o pensamento. E isso faz bem, então, inclusive, para o corpo, né? Eu imagino, assim, fisicamente. Sim, a pessoa que está no quadro do toque, ela está movimentada pelo sentimento do medo e da insegurança. Então, medo, ela gera tensão. Então, a gente faz vasoconstrição, pessoas têm dor de cabeça, por exemplo, pode ter, né? Lógico, né, gente? Não sou médica, não tô... Claro, né? Mas então, você vivencia isso, assim, claro que não, com seus né? pacientes. Mas pode levar? Sim, pode, porque a pessoa fica tensa, tensiona, os músculos tensionam, as veias também. Sim. Pode ter rigidez muscular, né? Aqui nos ombros, as pessoas têm problemas. Enfim, nas articulações, e pode ter outros problemas em função disso. Agora, tudo isso que causa? Não, mas pode causar? Sim, né? Então, é importante a gente olhar para essas coisas. Então, a ansiedade, Vanessa, ela pode trazer um movimento de coisas muito ruins, né, para a vida das pessoas, assim. Todos esses sintomas da ansiedade podem levar às tais crises de ansiedade? Sim, o que é uma crise de ansiedade? Então, a crise de ansiedade é ansiedade potencializada, né? Ela entrou em crise interna, e aí é muito movimento, né, interno de pensamento e sentimento, e vai levar a uma crise. Então, o que é a crise de ansiedade? Ela se caracteriza, Vanessa, principalmente, né, pela sensação de iminência de morte. O que é isso? Nossa. Não é que a pessoa acha que ela vai morrer na crise, ela tem certeza que ela está morrendo. Então, começa com a respiração acelerada, ela começa a pensar... E às vezes as pessoas falam assim, escuto muito isso também. Eu estava lá bem, do nada... Começou a me faltar o ar. Não aconteceu nada estranho naquele momento. Tá lá, sei lá, por exemplo, tá dirigindo, tá assistindo TV. Aí eu senti que começou a faltar o ar, aí eu senti meu coração acelerar, minha mão começou a suar, eu achei que ia morrer, eu tinha certeza, e a pessoa tem certeza mesmo que ela vai morrer naquele momento. Então é um sofrimento assim enorme, a cabeça não para, a mente aceleradíssima, né, o pensamento acelerado, dizendo para ela que ela vai morrer. Então essas pessoas geralmente elas vão daí buscar um pronto-socorro, né? Vai para o pronto-socorro cardíaco, primeiro lugar que elas vão, porque que elas entendem que vão, né, curar o coração, que não vai evitar o infarto e tal. Aí chega lá, faz todos os exames, está tudo normal. Gente. Aí o médico fala, olha, você teve uma crise de ansiedade, vai buscar psicoterapia, vai buscar um psiquiatra, um psicólogo e tal. É assim que essas pessoas chegam no consultório. Mas lógico, você vai olhar para trás, isso tem uma causa, né? Então isso começou em algum lugar. Então, a psicoterapia é o lugar que essas coisas aparecem. Então, da onde que vem isso? Por que vem isso, né? Você estava falando ali, a gente estava conversando antes do hábito de guardar coisas, né? Acumular coisas, né? Então, isso tem a ver com questões emocionais, experiências emocionais que ficaram lá, digamos, entre aspas, mal resolvidas no nosso psiquismo, né? E eu desloco aquele afeto para os objetos, por exemplo, né? Então, a crise de ansiedade, ela traz sintomas físicos, né? Então, por exemplo, gastrite, ela pode ser um sintoma de ansiedade, numa crise de ansiedade? Pode também, né? Outras doenças psicossomáticas, né? A medicina psicossomática vem se dedicando muito a esses estudos, né? Então, a lista só aumenta, né? De doenças que são causadas pelo nosso emocional. Então, é tudo, nosso corpo, nossa mente, assim, é tudo uma coisa só, não é separado, né? As coisas se movimentam tudo junto. E como que é o seu trabalho, né? O trabalho da psicóloga para curar essa pessoa, ajudar nesse tratamento da ansiedade
para evitar talvez o transtorno obsessivo compulsivo. Isso é possível? Você cuidar da ansiedade para evitar o toque? Na verdade, assim, as coisas podem, não necessariamente caminha dessa forma, né, Vanessa? Assim, então o quadro de ansiedade, não é tão certinho, toque, assim, não. Elas acontecem de maneira separada e às vezes um quadro muito diferente do outro, né? Mas uma coisa pode levar a outra? Pode ser isso sim, né? Mas a gente precisa olhar de forma muito singular para cada situação. Agora, no processo de psicoterapia, o que a gente traz muito é isso, né? Como é que você se sente e ajudar a pessoa a desenvolver o controle daquele pensamento, né? E aí depende da pessoa, a gente vai dando possibilidades, e a pessoa também, ela que vai fazendo o caminho, na verdade, ela vai trazendo as ideias, o que ela tem vontade de fazer, mas tem regras que a gente geralmente usa, né? Então, por exemplo, você está no ambiente, você muda de ambiente, você está tendo a crise, por exemplo, estou na sala, eu vou para o quarto, abro a janela, né? Então, ter a sensação, ajuda a melhorar a sensação que ela está respirando, né? A certeza que ela está respirando. Porque se ela não estivesse respirando, ela ia morrer. E como que a gente ajuda quem está numa crise de ansiedade? Isso também é uma dúvida comum, né? Porque falar assim, fique calma, eu imagino que não adianta muito. Porque as pessoas falam assim, isso não é nada, calma, não é nada, isso é só coisa da sua cabeça. Meu Deus. Você está assim... Piora, né? Então, porque daí ela acha que é só coisa da cabeça dela mesmo. Não é? Tira a pessoa do lugar, leva para um lugar arejado, fica ali com a pessoa. Você pode dizer para a pessoa: olha, tá tudo bem, vai passar. Você está tendo uma crise de ansiedade, é assim mesmo, vai passar. Olha só. Né? E atende o que a pessoa está precisando, porque às vezes, né, a pessoa fala assim: não, mas eu vou morrer, me leva para o hospital. A pessoa: não vou te levar para o hospital, já vai passar. A pessoa está pedindo para levar para o hospital, leva para o hospital, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Então a ideia é que você acalme a pessoa que está ali, porque ela está sofrendo. Então, ela é um sofrimento, assim, muito doloroso de ver, né? Eu já vi crise de ansiedade e é muito doloroso, sabe? É um sofrimento, assim, que... Já chegou no consultório alguém a ter uma crise de ansiedade com você? Já. Sim. No começo do tratamento, né? Assim, acho que a primeira, segunda sessão da pessoa... Sim, teve. Até por estar fazendo o tratamento, né, Mônica? Porque ainda existe preconceito, né? Você vai no psicólogo, você tá doido. Eu acho que diminuiu muito, mas a própria ainda pessoa deve se cobrar, né? Eu não precisaria estar aqui, sei lá. Porque é como se ela se denunciasse que ela tem um problema, né? Sim. Agora, o problema todos nós temos, de um jeito ou do outro, né? De uma natureza ou de outra, a gente tem problema. Então, o que tem um estigma, assim, ainda, né? Em torno da psicoterapia, né? Mas por que você vai e tal? Eu vou porque eu quero ir, porque eu preciso, né? E é uma área da saúde, né? Outro dia a pessoa perguntou assim, mas psicologia era da saúde? Mas sim. Não, é do que, senhora? Então tem outras coisas, tem... Né, jovens adultos que fazem terapia escondida dos pais, né? Que os pais não aceitam? Tipo assim, não posso contar, porque seria muita fragilidade, vão pensar o que de mim, né? Claro que no decorrer do processo da psicoterapia, a pessoa vai se fortalecendo na autoconfiança dela, e chega um momento que tô fazendo terapia sim, qual é o problema, né? Então, a gente tá falando, começou do toque, passamos pela ansiedade, agora essa questão de terapia, Mônica, qual que é a importância, né, de procurar um profissional? Porque muitas pessoas podem estar nos vendo e ouvindo e pensando, meu Deus, eu tenho esses sintomas. Mas eu não quero procurar um psicólogo. Como muda a vida das pessoas, né? A psicoterapia, quando você se rende a esse tratamento. O que a gente fala, né? Assim, eu costumo dar o exemplo do iceberg, né? Então a gente imagina o iceberg. O que a gente vê está da superfície para cima. Você não tem noção do que está estruturando aquilo que você está vendo ali. Então, os quadros de ansiedade, os sintomas de depressão, né, os quadros de toque, por exemplo, o que você está vendo ali é a ponta do iceberg, né, que está da superfície para cima, são sintomas, né? Então, esse sintoma está estruturado por alguma coisa. A medicação, ela vai dar conta do que está da superfície para cima. A psicoterapia vai dar conta do que está da superfície para baixo. Olha só. O que está estruturando aquele sintoma, né? Então, a fobia também é um sintoma, né? Tem outras coisas, dá outro podcast também. Dá outro, não, você vai voltar para falar sobre isso também. Ainda sobre o toque, né? Você tinha comentado isso comigo, que é muito difícil conviver com alguém com toque mais severo. Porque as famílias começam a incomodar, porque você gostar de uma casa limpa é uma coisa, você limpar a casa o tempo todo. Você me falou lavar, que tem gente que às vezes não come porque não quer sujar um prato, isso existe? Não come porque não quer sujar o prato, porque não pode sujar. Então, pessoas que tiram todos os dias todas as roupas de cama, né, edredom, cobertor, travesseiro, põe tudo para lavar, troca todos os dias, lava a casa todos os dias, né, ou manda a pessoa lá, o funcionário lavar, para que tudo fique daquela forma, né? Então é uma coisa extremamente elaborada, né? A pessoa gastava não sei quantos
X reais lá em sabão em pó, por exemplo. De luz, de água, tudo. Então a pessoa vive em função das manias, entende? Gente. Então isso vai comprometer as relações dela, não tenha dúvida, né? Quem que convive com uma pessoa assim? Ou, por exemplo, a pessoa que lava a mão várias vezes, por exemplo, né? Outra pessoa que faz outras coisas, assim. Então essas situações, elas acontecem, nossa, N vezes mais do que a gente possa imaginar. E como que a família... não falam, né? Tu não fala, eu tenho isso, ninguém fala. A gente fala de outras coisas. E como que a família e os amigos podem ajudar alguém nessa situação, né? Porque a família, às vezes, perde a paciência, porque quem está mais próximo, né? Mas os amigos também podem ajudar. Que orientações você poderia dar para as pessoas? Assim? Primeira coisa, Vanessa, assim, não expor a pessoa, né? Não expor. Lá, fulano, por que você está fazendo isso? Nossa, mas de novo está fazendo aquilo, né? Então, assim, esse cuidado de não expor a pessoa. E se você percebe que aquilo está frequente, chama a pessoa e fala, olha, né, eu percebi assim, assim e tal, vamos buscar ajuda? Não sei, você pode se oferecer para a pessoa. Mas lembrando sempre, né, as pessoas com quadro de toque, dificilmente elas querem ajuda, elas recebem ajuda, elas vão buscar porque elas têm vergonha, né, acho que aquilo é muito assim, ou não é, né. Elas não, é que nem você falou, elas não vão pelo toque, elas vão quando elas estão tristes demais por isso, quando elas estão nesse... Se dão conta que é por isso, né, se dão conta que é por isso. Isso pode causar depressão. Sim, pode causar depressão. Então, as pessoas que estão funcionando dentro do transtorno obsessivo compulsivo, elas têm dificuldade de buscar ajuda, né? Não são todas que têm a dificuldade, mas a grande maioria tem dificuldade de buscar ajuda porque elas sentem vergonha, né? Elas acham que aquilo é errado, que ela tem que se corrigir sozinha e fica tentando. Nas tentativas aumenta o sofrimento, né? E a gente procura mostrar sempre também no processo da psicoterapia, né? O que te deixa ansioso, né? A gente estava falando das telas antes. Como é que isso funciona na tua vida, né? Por que essas coisas precisam funcionar desse jeito? Então, levar a pessoa a algumas reflexões, isso ajuda muito, né? E aí vai criando, a pessoa mesmo vai descobrindo jeitos de sair da crise. A pessoa que está no toque, ela está sob o comando do pensamento intrusivo. Aí, quando ela vai descobrindo, né, que ela pode comandar o pensamento, a vida dela muda, porque ela troca de lugar. Ela que vai comandar o pensamento. Aí ela ganha mais autoconfiança, autoestima, melhora tudo, né? Convivência, relação com as pessoas. Mas há que você ter um cuidado, assim, também, né? Porque nem um toque severo, ele é muito difícil, né, de ser tratado. Daí exige a medicação, já existe a medicação é outro viés de tratamento, né? Outra coisa. Tem também, lógico, né, alguns quadros específicos, né, por exemplo, o autismo, alguns espectros autistas, eles têm o toque, né, as manias, a forma, mas é outra coisa. A gente está falando de quadros, não de funcionamentos específicos, né? Sim. Mas do transtorno mesmo, é um transtorno, gera problema para a vida das pessoas, sofrimento, quem convive, né? É muito delicado isso, então é muito sério, né? As pessoas precisam buscar ajuda para isso. Então a dica sempre é buscar ajuda, conversar com alguém que você confia. Não precisa sofrer, né? Não tá sozinho. Conversar com alguém da família, um amigo, né? Sim. De repente se abrir, falar desse sofrimento. Talvez um amigo, um familiar possa identificar, olha, será que você não está sofrendo por essa mania de organização, né? Mas sempre procurar um profissional, né, Mônica? Sim, sempre buscar ajuda, porque você não precisa ficar sofrendo. Tem tratamento, pode se livrar disso. As pessoas não contam, como estava falando, porque elas têm vergonha, né? Então tem uns rituais, assim, por exemplo, de contagem, né? As pessoas ficam paradas, não conseguem atravessar a rua. Tem um filme bem interessante que chama Toque Toque. Eu assisti. Já viu? É muito bom. Ele é engraçado, gente. Ele é engraçado, mas dá nervoso na gente, né? Eu lembro da cena da menina lavando a mão no banheiro, ela não podia tocar em mais nada, né? Isso, Só que daí ela fazia assim, ó. Daí ela tinha que lavar tudo de novo. Aí é muito doido esse filme. Esse filme é muito doido, mas demonstra bem. Mostra bem. Fica a dica. O que acontece. Fica a dica. As pessoas têm livros, né? Mentes e Manias, que falam disso também. Então, que fala desse funcionamento ansiógeno, de ficar sempre em movimento dessa ansiedade, coisas que não existem, que não aconteceram, nem vão acontecer, mas que fica comandando a atitude da pessoa
Que é o pensamento intrusivo, né? Tá certo. Mônica, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Adorei. Né, por compartilhar com a gente tanto conhecimento e tantas dicas importantes para as pessoas que estão nos vendo, ouvindo, né? Sobre essa situação, então, essa fiquem questão. atentos, né? Com os toques aí. Tem coisa que é natural, tem coisa que não é. Né? Não precisa sofrer, não precisa sofrer, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. Esse foi o Saúde Todo Dia News, o podcast que não tem contraindicação. E a gente se vê em breve. Tchau.